Hoje eu vou conversar com vocês de novo sobre ressonância harmônica. Por que que eu tô batendo tanto nessa tecla? Porque eu estou na minha quinta onda. Eu vou falar pra vocês que se eu tivesse ouvido certas coisas antes, ou entendido certas coisas antes, talvez o meu processo teria sido um pouco mais perspicaz. E vocês sabem que o professor fala muito sobre soltar, né? E cara, soltar pra mim é algo que eu ainda tô descobrindo o novo soltar. Só que eu já fiz isso antes, eu já soltei antes. E eu vou contar pra vocês algumas coisas que aconteceram lá no passado, quando eu tinha entendido de fato que era soltar. E hoje em dia, eu tô começando a entender, reentender mais uma vez o que é o soltar para os novos sonhos que eu tenho. Então, só para vocês terem uma ideia, no passado, eu compreendi o que era soltar quando eu tinha um montão de dívida e eu queria me desfazer, né, dessas dívidas. Na verdade, eu queria pagar essas dívidas, né? Eu queria que elas sumissem, mas elas não sumiram. Eu entendi como eu poderia fazer para criar o dinheiro para pagar as dívidas. Eu queria trocar de casa, porque eu morava em um apartamentinho, era na verdade uma kitnet de 32 metros quadrados, então era uma mini kitnet, minúscula. Não tinha garagem, eu tinha um carro, meu carro ficava lá. Eu queria um namorado. Pra mim era uma das coisas mais importantes, gente. Eu acho que talvez a mais importante de todas era um namorado. E eu queria fazer uma viagem pro Chile com tudo pago por mim. Por quê? Porque eu sempre fiz viagens internacionais, eu sempre cuidei da minha vida, da minha conta bancária, só que todas essas viagens internacionais que eu fazia, eu sempre viajava e voltava assim no vermelho total. Por quê? Porque eu fazia aquela dívida na empolgação, eu fazia as continhas lá, dava pra pagar, só que por eu ser autônoma, algumas coisas começavam a acontecer no meio do caminho, e aí um aluno ia embora, eu perdia uma coisa aqui, o carro que quebrava aqui, e no final das contas começava a minguar a grana. Então, eu queria ir viajar pro Chile com tudo pago, né, voltar com tudo pago e poder viver bem, viver minha vida sem sofrimento, certo? Então, só pra vocês entenderem quais eram os meus planos lá no início do meu despertar, anos atrás, quando eu despertei e entendi a parte da física quântica, da lei da atração, em 2019. Então, tudo fez tchá na minha vida em 2019, que foi quando eu conheci também o meu marido, e eu vou explicar pra vocês o soltar nessa parte de relacionamento. Quando eu comecei a entender o que era amor próprio, eu achava que eu tinha muito amor próprio. Por quê? Porque eu achava dentro da minha cabeça, do meu consciente, que amor próprio era quando eu me colocava dentro do meu carro e ia dirigindo até a balada sozinha, ou que eu ia pra praia sozinha, não precisava de ninguém, eu ia até o cinema, eu fazia minhas coisas sozinha. Então eu acreditava que isso era amor próprio. E porque eu achava que eu era muito autossuficiente, porque eu me arrumava bonitona, eu treinava, eu sou personal trainer, pra quem não sabe, então eu me arrumava bem bonitona, eu me cuidava, fazia dieta, treinava. Eu achava que o amor próprio era isso. E você, pode ser que você também ache que seja isso, porque a gente vive em uma sociedade que vai impondo algumas coisas pra gente. E é difícil a gente começar a ter as nossas próprias ideias, né? Leva um tempo. E depois, quando eu descobri que amor próprio não era nada disso, poderia até ter a ver com isso, mas que em essência não era isso que eu queria, eu entendi que eu tava aceitando várias migalhas de vários caras, porque em qualquer momento que alguém me passasse a ideia de um cuidado, alguém me passasse a ideia de um relacionamento legal, eu abraçava aquela ideia e eu aceitava essas migalhas de afeto e não entendia que isso era falta de amor próprio. Eu achava que era porque eu queria muito arrumar um namorado, eu queria namorar porque eu tava sozinha e eu queria um namorado. Eu não entendi que tinha uma carência por trás disso tudo. E quando eu comecei a entender, de fato, todas essas coisas que eu tô explicando, que eu aceitava migalha,
que eu não tava feliz sozinha. E quando eu entendi que aquilo era uma carência, porque eu não conseguia nem ficar aos finais de semana sozinha em casa. Eu morava aqui em São Paulo, onde eu moro hoje, os meus pais, a minha família inteira, os meus amigos eram todos de Caieiras, que é a minha cidade. E eu vim morar aqui sozinha, pra ganhar a vida, como personal trainer. E eu lembro que eu não conseguia passar assim um final de semana sozinha. Aí chegando o final de semana, eu já começava a me organizar pra eu ir fazer alguma coisa. Sozinha, nunca. Ou alguém tinha que vir passar o final de semana comigo, ou eu ia pra casa da minha mãe, ia pra balada com os meus amigos. Alguma coisa eu tinha que fazer. O primeiro estalinho que me deu de que eu era uma pessoa que não era autossuficiente foi quando eu percebi que eu tinha que estar sozinha e eu tinha que gostar de estar sozinha, para que tudo começasse a andar de uma forma diferente. E tudo isso começou a acontecer comigo, além dos vídeos que eu assistia muito pelo YouTube, e por isso que eu tô fazendo isso aqui hoje também, para retribuir o que me deram. Além de vendo os vídeos no YouTube, eu intuí muita coisa. O meu processo foi muito lindo e muito louco. Porque eu tinha várias intuições de muitas coisas que eu precisava fazer. E eu intuí que eu precisava ficar sozinha, precisava gostar disso e tal, beleza. E foi aí que eu comecei o meu primeiro final de semana na minha casa, sozinha. E eu fiz questão de não ficar com a TV ligada, assistindo TV. Porque eu entendi que eu precisava gostar da minha companhia, eu precisava gostar de mim, de me amar e de estar comigo. Então, eu não queria sair pra ficar comendo, eu não queria beber, eu não queria me dopar pra dormir, eu não queria ver TV, eu queria passar o final de semana comigo, sem entretenimento, sem ficar enfiada no celular. Só entendendo ali como que eu me funcionava. E foi o que aconteceu. Eu acordei cedo, fui pra academia, fiz todas as coisas que eu tinha que fazer. Quando deu umas 5 horas da tarde, que era normalmente a hora que ia começando, vai caindo a tarde assim, igual agora, vai começando a bater algumas depressões, né, em algumas pessoas, a melancolia vai dando. E eu aguentei firme e até que foi uma experiência agradável. Eu li um livro, meditei e eu comecei a fazer isso todos os finais de semana. Show! Após fazer isso vários finais de semana, vários, eu percebi que eu poderia viver daquela forma por muito mais tempo. Por quê? Porque eu estava feliz e plena. Só que mesmo eu sabendo que eu poderia viver daquela forma, algo dentro de mim acreditava de verdade que por eu estar vivendo aquilo na máxima plenitude, a minha solitude, eu sabia do fundo da minha alma que o meu namorado estava chegando. Então eu percebi que aquilo se formava ali um campo de energia mesmo. Por quê? Porque de um lado, de uma forma, eu estava plena na minha solitude, e de outro, não é que eu tinha esperança, eu tinha certeza de que por estar vivendo aquilo muito bem, eu tava amando. Tipo, cara, tirei de letra, tô arrasando. Eu tinha certeza que ia dar certo, porque eu tava indo muito bem na escola, nessa escola da vida aqui desse lado. Então, hoje em dia, quando eu olho pra trás, eu entendi que aquilo foi o soltar. Porque eu não tava numa sensação de melancolia, de desespero e de solidão, porque eu tava sozinha e porque já fazia um bom tempo que eu tava sozinha. Porque desde que eu comecei a entrar nessa nova consciência, eu passei mais ou menos 6, 7 meses sem ficar com ninguém, por escolha própria. Então eu decidi que eu não ia ficar com mais ninguém, eu não ia ficar de contatinho, eu não ia fazer nada, sabe? Eu não ia ficar de conversinha com o cara. Eu queria um tempo pra mim, porque eu nunca tinha conseguido estar sozinha. Então, desde quando eu comecei a fazer tudo isso e passar os finais de semana sozinha e entrar numa nova consciência até eu conhecer meu marido, eu demorei 6 meses, 7 meses mais ou menos,
sem ninguém, tá? Não ficava pescando por aí, não. Contatinha abrindo gaveta. Show. E como eu tô falando pra vocês, essa percepção foi louca, porque eu não tava vivendo algo que às vezes você pode ouvir por aí outras pessoas falando, que chega a ser um sentimento de negação. Quando as pessoas falam, eu não quero namorar. E na verdade elas querem, só que elas não sabem que querem e ficam negando pra si mesmas e pro mundo que querem sim ter um relacionamento. Porque a partir do momento que elas negam isso, de fato, é como se elas falassem pra elas mesmas, eu não preciso. Porque se elas admitirem que querem, é como se essas pessoas precisassem fazer uma mudança interna pra admitirem que querem e ainda não têm, porque tem algo nelas que precisa ser mudado e tratado. É como se quando a gente admite pra gente mesmo que a gente quer um relacionamento, só que a gente ainda não conseguiu, é como se a gente admitisse pra nós mesmos que a gente tem um fracasso eminente ali, ó. E aí acende aquela luz de que, opa, peraí que eu não sou esse anjo de candura, esse alecrim dourado que eu pensei que eu era. E foi o que aconteceu comigo, então por isso que eu tô falando pra vocês. Eu sei que existem pessoas que não querem mesmo ter um relacionamento, que não querem namorar mesmo. Existem sim, que fala que não quer mesmo e ok. Mas a grande maioria, como era o meu caso, eu queria sim, só que eu ficava em negação falando que não. Por quê? Porque se eu compreendesse do fundo da minha alma que eu queria um relacionamento, eu ia precisar entender o porquê que eu não tinha relacionamento ainda. E foi quando eu comecei a fazer essas compreensões. Depois de entender isso, eu mergulhei no autoconhecimento, assim, eu me joguei, eu compreendi todas aquelas coisas que eu comecei a falar pra vocês no começo do vídeo sobre amor próprio, autoestima, que eu não era a pessoa que eu achava que eu era, porque eu criei uma figura, eu construí uma figura pra mim. E me desfazer daquela figura foi muito difícil, porque aquilo era o meu ego tão enraizado, gente, tão enraizado, que é uma persona. Eu criei uma persona que eu achava que tinha um alto valor incrível e que na verdade não tinha, só tava atenta a qualquer migalha de afeto que me trouxessem. Por quê? Porque eu queria namorar. Então, no final das contas, pro relacionamento, o soltar foi isso. Soltar foi quando eu compreendi que eu poderia viver da forma que eu estava. Porque eu tava muito bem, eu tava muito feliz, de verdade. Eu não tava só em negação, criando algo pra eu não precisar me olhar. Eu estava feliz de verdade. E ao mesmo tempo, muito confiante de que o meu relacionamento estava chegando. E, gente, é uma sensação, se eu pudesse descrever pra vocês, é uma sensação de que você é imbatível e imparável. Essa sensação aqui, de que tá vindo, de que o seu presente tá chegando, aquilo que você tanto queria, que você esperava, tá vindo. Então, quando a gente fala em soltar, eu gostaria que vocês começassem a compreender que essa sensação, ela precisa vir do seu coração e ser muito natural. Porque igual o professor Hélio Couto fala, não tem jeitinho. Não tem. Quando você fala em soltar, não é que você mas a parte que eu gosto de trazer, essa pegada mais direta sobre espiritualidade, eu gosto de falar aqui. Então a gente vive muito bem, 5 anos. Só que no começo foram pedras e mais pedras e rochas que a gente teve que construir, desconstruir, se entender. Então assim, não vem pronto. Não adianta você também ficar esperando que vai chegar na tua vida um cara ou uma mulher que está totalmente pronta, só porque você já é uma pessoa que está expandida na consciência, que medita, que faz as paradinhas todas pra poder ficar bem. Isso provavelmente não vai acontecer. Você vai precisar crescer com essa pessoa.
Por quê? Porque o relacionamento que você está atraindo ou vai atrair, ele diz muito sobre você. Porque eu e meu marido, nós tivemos que fazer muitos ajustes pra gente chegar no relacionamento legalzão, saudável que a gente tem hoje. E esses ajustes nós fomos fazendo com o tempo. Então, o relacionamento, o casamento, ele é uma fonte de crescimento gigantesca para qualquer ser humano. Porque dentro de um relacionamento a dois, você começa a ter muita visão, muito olhar, muita percepção sobre si mesmo a partir das coisas que o outro vai fazendo. Então, o que o outro faz, por que ele falou aquilo, como que aquilo te tocou, como que aquilo te machucou, como que você vai se expressar pra você falar o que te magoa pro outro cara, enfim, ou pra mulher. Então, o relacionamento, ele vai servir demais pro teu crescimento e pra tua expansão de consciência. Então, esteja preparado, esteja preparada. Porque se você quer um relacionamento, você vai precisar soltar, você vai precisar confiar de que já está vindo, mesmo soltando, e quando chegar, você ainda vai precisar ter bastante paciência para poder estruturar o seu relacionamento até que ele chegue onde você quer. Que no meu caso, o meu primeiro ano foi rocha, foi barra. Mas hoje a gente tá aqui vivendo muito bem, muito feliz, né? Então, o primeiro ano foi difícil, depois as coisas começaram a funcionar, graças a muito autoconhecimento da parte dos dois, tá? Então, se você é uma pessoa que busca expansão de consciência, ajuda teu parceiro, tua parceira. Quando você encontrar, se você ainda não encontrou, ajuda essa pessoa a também encontrar o bom caminho, trilhar o bom caminho, tá? Você não é responsável por salvar ninguém, mas ajudar também faz parte dos princípios que o professor Hélio Couto fala para a ressonância poder dar certo, né? Então, primeiro é ajudar, segundo é estudar, terceiro, trabalhar. Então, ajuda bastante, estuda bastante e trabalha bastante. Que não tem como as coisas não acontecerem. Eu sou experiência viva aqui falando para vocês sobre tudo que eu vivi e estou vivendo. E conforme eu for tendo mais compreensões das coisas que o professor fala, eu venho trazendo aqui para vocês, para o processo de vocês ser mais tranquilo, mais rápido, mais leve, tá certo? Então, gente, se inscreve no canal, manda esse vídeo para mais pessoas que você sabe que pode ajudar. Ajuda, né? É o primeiro princípio, então eu tô aqui também fazendo a minha parte. E eu sei que vai ouvir quem precisa, vai assistir quem precisa. E eu tenho muita fé de que a gente vai conseguir ajudar mais pessoas a também encontrarem suas almas gêmeas, se for isso que quiserem, a ser mais feliz, mais próspero. Junto a gente vai conseguindo fazer do mundo um lugar melhor, tá bom?